Sábado, dia 1º de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para conversarmos um pouco, até porque hoje houve aí a convenção estadual do PL aqui em São Paulo, onde o candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, fez um evento muito bom, né? E um evento aí recheado de personalidades, e tudo isto lá no ginásio do Ibirapuera, né? E esta convenção serviu como uma demonstração pública de força política de um grupo que pretende dominar o cenário eleitoral em 2026 e tem tudo para conseguir. No próximo tema que nós vamos tratar, eu vou explicar o porquê que tem tudo para conseguir, ok? Não deixem de assistir até o final, então. Tarcísio de Freitas, na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, teve Flávio Bolsonaro como seu principal convidado. Flávio, que todos sabem, é o candidato dos conservadores para o Palácio do Planalto, né? E teve também a presença do Ricardo Nunes, o prefeito da capital paulista. Claro que dessa maneira consolidando aí um cenário de muita força política, né? Ou seja, desde o início desta convenção, a mensagem que foi transmitida para os milhares presentes ali no ginásio do Ibirapuera foi de muito positivismo, de muita expectativa, de muita esperança. E não foi uma convenção com discursos isolados, né? Porque, na verdade, o que se viu foi uma estratégia cuidadosamente construída para apresentar ao eleitorado um bloco político coeso, disposto a enfrentar o governo federal e a transformar São Paulo no principal reduto da oposição ao PT. Tarcísio de Freitas, por exemplo, fez um discurso voltado para o legado de sua gestão, que é excepcional. Gostem ou não gostem do Tarcísio de Freitas, né? Ele faz um governo espetacular e uma gestão que serve para a continuidade das políticas implantadas no Estado nesse primeiro mandato. Mas a frase que mais repercutiu foi direta e carregada de simbolismo público. Tarcísio disse: "O PT nunca governou São Paulo e não vai governar." Claro que a plateia foi ao delírio. A convenção serviu também para mostrar quem vai vencer o pleito aqui em São Paulo. Ou seja, é óbvio, está na cara que será Tarcísio, porque a diferença de qualidade e principalmente de inteligência entre Tarcísio e o poste do Haddad é gritante, né? Não hoje, mas o Tarcísio já chegou a comentar que o Fernando Haddad é o melhor ministro da economia paraguaia, porque está todo mundo indo embora para o Paraguai. E, claro, é uma frase de muito efeito, e essa frase, inclusive, foi dada em uma entrevista que ele fez lá no Pânico, muito recentemente. Quem puder assistir, assista, vocês vão ver a qualidade de Tarcísio de Freitas. Só que o momento mais aguardado da convenção era exatamente a da participação de Flávio Bolsonaro. E, óbvio, ele já foi lançado como nosso candidato à presidência. Então era óbvio que todos aguardavam as suas falas, a sua participação, e ele aproveitou o palco para transformar a convenção estadual em um ato nacional de campanha eleitoral. Em seu discurso, Flávio afirmou que enfrentará um boicote promovido pelo PT e pelos setores ligados ao governo federal, prometendo devolver o Brasil à estabilidade econômica, segurança jurídica e fortalecimento das instituições. Ao associar sua candidatura diretamente à de Tarcísio de Freitas, Flávio transmitiu a imagem de uma parceria estratégica entre o futuro presidente e a mensagem implícita que estava muito clara. Uma vitória da direita em Brasília teria São Paulo
como seu principal aliado político e administrativo. Ora, nós acompanhamos nesses últimos meses, até de um ano atrás para cá, uma disputa ferrenha, publicitária não, eu ia falar publicitária, mas não é, jornalística, tentando fazer com que a figura de Tarcísio de Freitas ficasse consolidada como negativa para o bolsonarismo. Tentaram de todas as formas jogar Tarcísio contra a família Bolsonaro. Quebraram a cara redondamente. Tarcísio nunca traiu Jair Bolsonaro e nunca trairia. E eu faço questão de lembrar que eu aqui defendi com unhas e dentes, porque eu tinha certeza disto. Ora, São Paulo não pode cair nas mãos do PT em hipótese alguma. É o maior reduto eleitoral do Brasil. Então, Tarcísio saindo de São Paulo, quem seria o candidato a governador por aqui? O risco era muito grande. Então, foi muito importante essa participação de Flávio ao lado de Tarcísio para consolidar essa força política da direita conservadora. Outro personagem que também roubou a cena foi o prefeito da capital, Ricardo Nunes, que demonstrou total confiança na reeleição de Tarcísio de Freitas, e ele aproveitou para elevar o tom ao atacar o adversário Fernando Haddad. Em uma de suas falas, que rapidamente ganhou repercussão entre os presentes, ele afirmou que Tarcísio dará um verdadeiro couro em Fernando Haddad, ironizando o ex-ministro ao chamá-lo de professorzinho. Ou seja, o Haddad, como todos nós sabemos, é um poste do Inácio, já perdeu no passado, vai perder novamente, vai continuar sendo uma figura insignificante a nível de força política. Ao final da convenção, a impressão que ficou foi a de que o encontro serviu para consolidar um eixo político formado por Flávio, Tarcísio e Ricardo Nunes. Cada um ocupa uma posição estratégica. Flávio na presidência, Tarcísio no governo e o Ricardo Nunes na prefeitura por mais 2 anos. Lembrando que daqui 2 anos haverá eleições municipais e ele deixará a prefeitura de São Paulo, Agora, vamos falar de uma situação que é muito interessante, porque independente ao resultado das urnas, o evento de hoje evidenciou que a direita paulista conseguiu reunir em um mesmo palanque três das principais lideranças políticas conservadoras. Sim, Ricardo Nunes é conservador também, muito embora muitos criticassem o apoio de Jair Bolsonaro a ele. Não é, seu Nicolas Ferreira? Mas essa aliança ficou consolidada. Por quê? Enquanto isto, o PT do Inácio ainda busca construir alianças genéricas, com candidatos sem força política, sem carisma e marcados com alguma acusação de corrupção. E dessa maneira, tão cedo não conseguirão abocanhar o governo do estado de São Paulo. Isso é fundamental. Então, foi um dia de festa e que vai valer a pena, tenho certeza, esta junção entre Flávio e Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Agora, por falar em corrupção, todos nós sabemos que nesses últimos 10 dias, principalmente, o tal Lulinha foi o assunto nas manchetes policiais da imprensa. Não por ser apenas o filho de um descondenado, mas por estar sendo realmente tratado como bandido pela série de envolvimentos, vamos chamar assim, em situações consideradas ilícitas. Faltando pouco mais de 2 meses para os pleitos em outubro, essas denúncias contra o filho do atual mandatário brasileiro caem como uma verdadeira bomba, difícil de mensurar dentro do Partido dos Trabalhadores. E o próprio PT já se prepara para a certa queda na preferência eleitoral nas pesquisas que virão daqui para frente. É muito difícil desconectar Lulinha do pai. Mas uma coisa chamou a atenção, que foi o embate institucional que se formou entre o ministro do Supremo, o André Mendonça, e a própria Polícia Federal.
O caso, que começou como uma investigação sobre suspeitas de tráfico de influência, rapidamente ganhou novos capítulos e levantou questionamentos sobre a forma como a Polícia Federal conduziu as apurações a respeito do Lulinha. Depois das notícias apontando o envolvimento dele dentro de um inquérito que investiga o careca do INSS, que está preso atualmente, o ministro André Mendonça determinou que os delegados da Polícia Federal, então, enviassem diretamente a ele todas as documentações sobre a investigação. Mas não foi respeitado pelo diretor-geral, o Andrei Rodrigues. Com isto, o ministro Mendonça abriu a apuração sobre a conduta do tal Andrei Rodrigues, para saber o porquê ele se recusa a enviar integralmente os dados das investigações, dados que são sensíveis para a apuração dos fatos. Mas aí, logo na sequência, na última quinta-feira, Mendonça autorizou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito contra o Lulinha, para apurar os crimes de tráfico de influência e corrupção relacionada aí a uma suposta empresa de cannabis medicinal que tem o careca do INSS como sócio. Mas já no dia seguinte, outra investigação contra o mesmo Lulinha, que foi autorizada também pelo Mendonça, para apurar possível tráfico de influência do filho do presidente junto à Dataprev, uma empresa de tecnologia do governo federal. Com a abertura do inquérito, vieram à tona informações que ampliaram o alcance das suspeitas, porque as reportagens revelam que uma empresa para o qual Lulinha teria realizado atividades de lobby foi beneficiada com aproximadamente 86 milhões em contratos firmados com órgãos do governo federal. Pouco depois, novos levantamentos indicaram que outra empresa ligada ao caso também possuía acordos que somavam cerca de 55 milhões em contratos com o governo federal, além de pagamentos já realizados desde 2023 e contratos com a vigência prevista até 2031. Esses dados ampliaram, evidentemente, ainda mais o interesse da investigação. Mas o engraçado é que a defesa do malandro reagiu classificando o procedimento de André Mendonça como uma fishing expedition, a famosa pesca probatória tão utilizada com muita criatividade contra Jair Messias Bolsonaro. E que nós da direita vivíamos dizendo, olha, essas atitudes do Supremo em pegar celular do Mauro Cid, de fulano, do ciclano, de Beltrano, mais de 1.600 equipamentos eletrônicos, era para se criar o Fishing Expedition. É para juntar peças e montar uma situação para acusar Jair Messias Bolsonaro. Eles estão experimentando do mesmo veneno agora, não é isso? Só sei que a rápida evolução dos casos demonstra que, na avaliação do ministro, os elementos apresentados até o momento justificam uma investigação mais abrangente, deixando claro que as apurações estão longe de se encerrar. Mas é aí que surgiu o episódio mais delicado de toda a investigação, onde o ministro Mendonça acabou por determinar uma investigação contra o próprio diretor da Polícia Federal. Ele quer saber se está havendo uma eventual obstrução da justiça por parte do diretor. Enquanto isto, o Inácio já começou a defender seu filhote, declarando que, mesmo sendo acusações mentirosas, o Lulinha vai responder a tudo nessas investigações, mesmo vivendo na Espanha. Ele sabe aonde o calo está pegando. Ele sabe que essas acusações contra o Lulinha vai atrapalhar sua corrida eleitoral. Por quê? Flávio Bolsonaro saberá usar como ninguém essas informações para atacar Lula em um possível debate. Eu falo possível porque o Inácio já disse que não participará de todos os debates, vai escolher a dedo em qual debate ele vai participar. E o Flávio, inteligentemente, já afirmou que só participará de eventos e debates quando o Inácio participar. Claro, não é trouxa?
Porque se o Inácio não vai e o Flávio vai, os outros candidatos vão cair de pau em cima do Flávio. Ele não é trouxa, não nasceu ontem. Então, meus amigos, daqui por diante, o clima vai esquentar muito. E o Inácio certamente está perdendo o sono. Tenho certeza disso. Por hora, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de sábado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.